Boa noite. Nós vamos iniciar agora o nosso programa Falando de Futuro, onde vamos bater um bate-papo com o nosso pré-candidato a prefeito, Fábio Cavalcante, sobre algumas questões relacionadas à saúde. Boa noite, Fábio. Boa noite, Lindy Geisa. Boa noite a todos vocês que estão compondo esta bancada. A minha amiga Nalva, Bruno, Alessandra, Cíntia, doutora Leninha, a minha amiga Alcione, Marcone e a minha amiga Ângela. E a você que está em casa, que está nos assistindo, nós vamos falar sobre futuro. E é impossível falar de futuro sem falar também no presente. Então vamos iniciar esse encontro agora, bonito, agradável, que foi preparado com muito carinho, com muito amor para todos vocês. E com a palavra, para iniciar os nossos questionamentos, a nossa querida Alessandra. Boa noite a todos. Eu sou a Alessandra, coordenadora de enfermagem do hospital. Sou de Campina Grande, estou em São Bento do Una há 25 anos, certo? E nós temos algumas perguntas para o nosso futuro prefeito, né? Fábio, o mundo está enfrentando uma pandemia. O Covid-19 já matou mais de 120 mil pessoas no mundo. Aqui em São Bento, estamos vencendo esta guerra. Como você pretende enfrentar e agir no pós-pandemia, uma vez que teremos grandes desafios no novo normal? Obrigado, Alessandra, por tua pergunta. Uma pergunta interessante, mas também uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma resposta complexa. Porque nós estamos enfrentando ainda essa pandemia. Uma pandemia que vitimou mais de 120 mil pessoas. São mais de 4 milhões infectados. Isso está deixando uma situação muito complicada para o país. Uma doença praticamente, um vírus invisível, novo. Nós não temos ainda uma vacina. E tudo isso nos causa uma preocupação. E parecia que esse vírus seria algo muito distante ou algo somente de televisão. Era apenas na China, depois aquilo que a gente acompanhava pela TV, e aos poucos foi chegando nos países, chegando aqui no Brasil, chegando no nosso estado e também aqui na nossa cidade de São Bento do Una. Mas o Covid nós fomos vencendo e estamos vencendo. Mas só conseguimos vencer porque nós temos uma equipe organizada, essa equipe que foi muito bem treinada, mas também, além dessa equipe, foi feita toda uma logística para que a gente pudesse vencer essa guerra, que nós estamos nesse período de guerra. Então, com relação aos medicamentos, aos profissionais, inclusive dando aos profissionais essa oportunidade para que eles possam exercer a sua função. A composição do próprio hospital, alargando isso ao hospital de campanha, que foi altamente importante. Mas eu gostaria de dizer também que nós estamos diante de uma crise. Essa pandemia nos traz a crise da própria pandemia, trazendo uma crise também no mundo político, que na verdade é uma crise que vem se arrastando há muitos anos. Só que com essa pandemia foi muito mais forte a crise política. E eu não poderia deixar de falar dessa crise sem colocar ela como um ponto primordial, que é a crise econômica. Escutando e vendo e assistindo esses dias o ministro da Economia, Paulo Guedes dizia que o governo federal ele vai sustentar durante 4 meses esse auxílio emergencial no valor de R$300. Mas me causou uma preocupação muito grande quando o ministro disse que era o último suspiro que o governo poderia dar. E eu fico pensando, se essa pandemia não passa, ou se vem uma outra crise para o país, como o Brasil vai se comportar se diante dessa pandemia e diante desses R$300 em 4 parcelas, o próprio ministro disse que é o último suspiro do governo. Então, é uma situação muito preocupante. Por isso que hoje você ser um gestor público é muito mais do que simplesmente um nome.
O gestor público ele tem que trabalhar com muita transparência, com muita responsabilidade, com muita honestidade, porque só é assim que a gente consegue vencer as crises. As crises foram feitas para a gente vencer. Assim como estamos vencendo o Covid, nós vamos vencer também outras crises que irão surgir, inclusive, essa é a que me preocupa, é a crise, também a crise econômica. Obrigada. Agradeço. Obrigada, Fábio. E agora eu passo a palavra para Alcione. Boa noite, eu sou Alcione, tenho 32 anos de serviço público, trabalho no Hospital Municipal e também vim aqui com muito prazer para que a gente conversasse um pouco sobre algumas questões da saúde. Fábio, nós temos em São Bento do Una o Hospital Teresa Mendonça, com uma grande equipe, como você acabou de dizer, excelentes profissionais, mas quais as melhorias que o governo Fábio Teminha tem para o Hospital Municipal? Obrigado, Alcione, sua pergunta. Realmente, nós temos uma equipe que eu tenho muito orgulho, que é a equipe do hospital, é a equipe da saúde, é a família da saúde. Cada um tem o seu papel importante. A partir do vigilante ao médico, ao profissional da saúde, cada um tem a sua importância. E cada um apresentando a sua importância com muito amor, com muita qualidade. Então, nós vamos tornando assim a saúde no nosso município realmente uma saúde de referência. Muita coisa precisa ser feito, é verdade, mas muita coisa também foi feito. Falar de perfeição, eu diria que perfeição somente no céu. Então, a nossa vida é uma construção. Então, tudo nós estamos em construção. Se nós estamos em um bom patamar, então a gente trabalha para aumentar, para crescer, para ser melhor. Este é o posicionamento do governo. Mas nós estamos falando com relação à estrutura do hospital. Nós temos o hospital aqui na nossa cidade. E o que nós pretendemos com relação a esse hospital? Primeiro, que exista uma reorganização no hospital. E quando eu falo dessa reorganização, eu falo de uma estrutura. Deixar o hospital muito mais organizado. Um hospital que tenha realmente capacidade de poder atender aos seus. Depois que esse hospital ele seja uma porta de abertura de carinho. Eu acho que isso é fundamental na parte da saúde. Quando você procura um hospital, você chega muito fragilizado. Fragilizado diante de uma doença, fragilizado diante de situações de família, fragilizado de forma psicológica. Então, aquela porta de entrada, ela é fundamental. O acolhimento é fundamental. O tratamento com os profissionais da saúde é fundamental. Mas também o ambiente organizado, bonito, ele é fundamental. Então, é toda uma logística que a gente precisa. E nós temos isso dentro do nosso coração, mas também temos na nossa mente, para fazer com que a saúde ela possa ser melhor. Quando eu falo de uma saúde melhor, eu gostaria de acrescentar aqui, com relação à preocupação de reorganizar a sala, por exemplo, do parto humanizado. Que é tão bonito isso. A gente precisa fortalecer essas coisas que faz com que a saúde, o hospital, ele tenha um sentido na vida. Então, além disso, tem tantas outras coisas que a gente poderia acrescentar, mas eu me detenho, pelo menos por enquanto, que a gente tem outras conversas, mas pelo menos por enquanto nesse sentido, que o hospital ele seja um lugar agradável, onde as pessoas que chegam com fragilidade, pelo acolhimento, pela porta de entrada, já se sintam bem. Esse é o nosso maior desejo. Obrigado. Obrigado. Neste momento, eu passo a palavra para Ângela. Boa noite. Boa noite, Eu amiga. sou Ângela Azevedo, sou técnica em enfermagem, trabalho no Hospital Municipal há 25 anos e no SAMU há 10 anos. Fábio, o governo municipal, na gestão da nossa prefeita Débora Almeida,
inaugurou o Centro da Mulher, já em pleno funcionamento, com ginecologista e alguns procedimentos. Porém, sabemos que há necessidade quanto a especialidades médicas e também ampliação desses procedimentos, tipo colposcopia e outros. Quais propostas temos no plano do governo Fábio Iteminha? Teremos mais especialidades? Perfeito. Muito obrigado, Ângela. A sua pergunta é uma sequência da pergunta de Alcione. Primeiro, falar desse Centro da Mulher, que foi inaugurado, que foi entregue à população. Muito importante e fundamental. De fato, existia e existe essa necessidade. Por exemplo, a presença de uma ginecologista, muito importante. E, ultimamente, desde o momento da entrega desse centro, que nós estamos acompanhando e ouvindo muitos depoimentos de mulheres que estão encantadas, tanto com a situação geográfica e física do prédio, que não é simplesmente uma porta, mas também com relação ao atendimento que é feito. Isso dá muita dignidade. Então, o governo da prefeita Débora Almeida teve os seus avanços. Por isso que o nosso posicionamento é de uma continuidade e de um avanço. Avanço em que sentido? Precisamos ter mais especialistas? É lógico que sim. Por isso que no nosso plano de governo, o governo de Fábio Iteminha, nós estamos contemplando também o Centro do Homem. Veja, era uma prefeita que fez o Centro da Mulher. E agora o homem está também puxando, né, a sardinha também para o seu grupo, o seu lado, né? O Centro do Homem, que é muito importante. Mas por que eu estou dizendo isso? Não é simplesmente para dizer, a prefeita criou o Centro da Mulher e agora nós vamos criar o Centro do Homem. Não, não é isso. É uma preocupação mesmo com o homem. A gente sabe que nós somos uma raça, né, Marconi, difícil de ir ao médico. Eu, por exemplo, eu tenho minhas dificuldades. E eu cresci ouvindo meu pai dizendo, só vou ao médico quando for de uma vez. E realmente foi assim. Meu pai faleceu com a mesma idade que eu tenho hoje, 37 anos. Então, a primeira vez que ele foi ao médico, realmente foi e ficou. Não voltou mais. Então, a preocupação que eu vi do meu pai lá atrás, esta é a preocupação que eu tenho com relação ao novo governo. Então, esse Centro do Homem é para que o homem também tenha esse espaço exclusivo para ele se sinta bem, para que ele não tenha vergonha porque ele chegando ali vai ter uma mulher, mas que ele chegue ali, exista realmente o espaço do homem, que o homem, possa dar coragem ao outro, para que possa fazer os exames todos que precisam. Então nós vamos sim fazer isso no nosso governo. Mas, além dessa especialidade, eu gostaria de falar também sobre a clínica infantil. Nós estamos ultimamente percorrendo todo o município de São Bento do Una e nós estamos acompanhando, inclusive, o plano de governo. Ele está sendo feito por grupos afins, ele está sendo feito nessa roda de debates e o plano de governo também está sendo feito e construído escutando o povo. Isso para mim é primordial. É você chegar na casa do povo e cada porta que se abre é um coração que se abre. E naquele coração sai de tudo. A gente tem o costume de dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nessas visitas a gente escuta coisas muito positivas, que alegram o nosso coração. E a gente encontra também situações que o povo precisa. E chega para a gente e diz, está precisando disso. Então nós precisamos ter esse olhar para a necessidade do povo. E uma dessas necessidades é com relação à clínica infantil. No âmbito da saúde, nós temos várias situações já que têm esse olhar para esse público infantil, mas nós queremos colocar tudo isso que já é feito em uma clínica chamada clínica infantil, para que a gente possa atender aos pequenos, mas a partir do momento que a gente está atendendo os pequenos, a gente está atendendo toda uma família. Porque a partir do momento que a criança sofre, a mãe e o pai também sofrem. Então, é mais uma forma que o governo possa chegar para abraçar, principalmente, aqueles que precisam, aqueles que sofrem.
outras especialidades podem surgir, é normal. Nunca nós vamos conseguir fazer tudo. Uma vez eu escutei uma palestra do juiz Sérgio Moro, ele dizendo que o povo precisa ter consciência que o governo, ele não pode fazer tudo. E realmente, de uma forma muito clara e objetiva, a gente sabe que o governo pode fazer tudo. Mas aquilo que o governo pode fazer e deve fazer. E eu digo aqui, diante de vocês, diante de todos vocês que estão, inclusive, nos assistindo, que essas especialidades do nosso governo vai existir com certeza. Já existe a clínica da mulher, vamos fazer a clínica do homem, nós vamos fazer a clínica infantil. E uma outra coisa que eu não poderia esquecer, a sala ou o ambiente da fisioterapia. Nós temos várias pessoas que trabalham com a fisioterapia, vários profissionais, mas nós precisamos de um espaço. O governo precisa de um espaço para que esses profissionais possam trabalhar. Então, aí eu já estou colocando várias especialidades, contemplando a sua pergunta, Ângela, acrescentando a pergunta de Alcione. Esse é aquilo que está no nosso plano de governo, que eu chamo um plano de vida, porque aí está contemplando a vida do povo. Isso é que é importante. Ótimas colocações, Fábio. Obrigada. E agora, eu gostaria de passar a palavra para a nossa querida Nalva. E, Fábio, gostaria de saber o seguinte. São Bento do Una tem atualmente 11 postos de saúde, espalhados em todo o nosso município. Qual a atenção o seu governo terá para esses postos e a saúde? E existem possibilidades de criar novos postos, novos PSFs, nas áreas descobertas? Nalva, muito obrigado por sua pergunta. Primeiro, falar da importância dos PSFs. Eles são muito importantes nas comunidades. Nós temos, de fato, 11 PSFs instalados aqui em São Bento do Una. Há possibilidade de vários outros, com certeza. Porém, existe uma situação que é a questão financeira, que a gente não pode deixar de fazer essa observação. Por exemplo, nós temos, eu gostaria de elencar dois dos postos de saúde que eu fiz parte, que eu fui para a inauguração, que é dos terreiros, e também o posto de saúde lá na comunidade do Tamanduá. Estou falando desses dois porque foram os dois que eu tive a graça de poder participar da inauguração deles. De espaço geográfico, eles são perfeitos. Você percebe o carinho do governo quando você observa a parte geográfica e física. Então, a partir disso, você já percebe que ali existe uma equipe de profissionais que trabalham de uma forma muito, com muito amor, com muito respeito. E eu fico muito encantado com tudo isso. Depois nós acabamos, eu penso que no final do ano, nós passamos em todos os postos, entregando o material justamente para dar condições para que o profissional pudesse exercer a sua função com maestria. Mas uma outra coisa muito importante nesses postos, principalmente nos povoados, eu preciso falar da distribuição e do presente que esse povo recebeu do grande empresário chamado Zé Almeida, que é conhecido por todos nós. Zé Almeida, ele fez a doação das ambulâncias. Hoje, todo o povoado de São Bento do Una tem uma ambulância. Ligado, claro, ao posto de saúde. Mas isso não foi de recurso próprio, isso não foi de emendas parlamentares, não. Isso foi doação de um empresário como Zé Almeida. Um homem que eu tenho o costume de dizer que tem um coração muito maior do que as condições que ele mesmo tem. Então, há possibilidade de criação de novos postos? Há. Porém, nós precisamos mapear isso, onde é que a gente pode implantar mais um posto de saúde. A gente precisa planejar para poder executar bem, ou seja, planejar as coisas com o pé no chão. Não é porque nós estamos em um período de pré-campanha ou de campanha que tudo você pode oferecer. Você tem que dizer as coisas, falar, mas com o pé no chão. Aquilo que há possibilidade de fazer, aquilo que não pode.
Por isso a importância de um governo sério, honesto, transparente e dizer, inclusive, ao povo aquilo que pode ser feito e o que não pode. Já se foi a época que se fazia campanhas enganando a população. A população não aguenta mais isso. Então, a questão de um governo sério é isso. Então, esses dias, fazendo uma visita ali na comunidade, por exemplo, da Una do Simão, quem está ali na Una do Simão, que precisa ir para um posto de saúde, ou vai a Jurubeba, ou vai até o Gama, ou vem para aqui para a cidade. E ali é um ponto estratégico. Então, eu estou dando simplesmente um exemplo, que nessa questão do mapeamento que nós vamos fazer para a implantação de novos postos, um deles pode ser, inclusive, na União do Simão, para que possa atender de forma mais clara, mais visível, mais efetivo, mais afetivo o povo daquela área e daquela região. Então, esse está no nosso, com certeza, está no nosso plano de governo, nosso plano de vida, está no nosso coração e está na nossa mente. Tá bom? Obrigado, Nova. E dando prosseguimento a este bate-papo, eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido amigo Bruno. Boa noite. Boa noite, Bruno. Sou agente de endemias, né? Meu nome é Bruno, trabalho há 9 anos como agente de endemias no município. E quero perguntar nessa conversa ao pré-candidato Fábio, tendo em vista que o nosso município, o município de São Bento do Una, vem crescendo constantemente. A cada dia surgem novos imóveis, novas residências e também cresce a população do município. Com isso, temos algumas áreas que estão descobertas e não recebem as visitas dos agentes comunitários de saúde e também dos agentes de endemias, que têm um papel fundamental na saúde de um município. Então, pergunto o que você e Teminha pretendem fazer para enfrentar esta dificuldade. Realmente é uma dificuldade, mas não é porque é uma dificuldade que a gente não vai enfrentá-la. Ultimamente, visitando e revisitando todas as comunidades, uma das coisas que a gente mais escuta é com relação ao agente de saúde, o agente de endemias, porque existem muitas áreas realmente que estão descobertas. Isso é uma verdade, isso nós sabemos. Portanto, é preciso, eu volto à questão do mapeamento novamente, é preciso fazer um mapeamento dessas áreas, porque existem novas áreas, São Bento do Una está crescendo, nós temos uma população praticamente de 60 mil habitantes. Então, hoje, a logística de 60 mil habitantes é diferente de algum tempo atrás, que a gente vem seguindo a mesma lógica. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento para fazer com que essas áreas que estavam e que estão descobertas, que elas possam ser cobertas com os agentes de saúde e os agentes de endemias. Mas, com relação a isso, é importante dizer que eu falo com relação ao concurso público, por exemplo. Nós precisamos atingir essas áreas e cobrir essas áreas que estão descobertas. Como é que a gente vai fazer isso? Por meio de um concurso público. Porém, existe uma outra situação que é importante dizer. O que o governo manda, o que o governo federal ele oferece para o plano, seja para a forma de pagamento de agentes de endemias ou de agentes de saúde, ele é insuficiente, fazendo com que a própria prefeitura, com seu recurso próprio, ela possa completar e fazer esse pagamento. Com relação a isso, nós falamos sobre o piso salarial. Esse piso salarial, a base, ele vem do governo nacional, mas é importante dizer que aqui em São Bento do Una, esse piso ele é contemplado. E eu estou aqui representando também o Teminha, o nosso governo, ele vai contemplar, sim, esse plano, mas esse plano que vem do governo, mas esse plano que nós vamos avançar, vamos dar continuidade àquilo que a prefeita Débora tem feito. Mas eu gostaria também de acrescentar uma outra situação que eu penso que é muito importante, que é com relação a os agentes e também tanto de saúde quanto de endemias, que essa classe pudesse ter a sua identidade com relação ao PCC. Eu fiz uma reunião esses dias, um encontro com a Alcione, e
uma das bandeiras que a Alcione levantava naquele encontro é que o PCC ele não deve ser algo exclusivo, por exemplo, somente da educação. Ele deve se expandir também para as outras áreas. Então, já que nós estamos falando dos agentes de saúde, agentes de endemia, então, por que não a gente também pensar nessa possibilidade e, com certeza, concretizar esse PCC, que é esse plano de cargos e carreiras para a classe dos agentes de saúde e também os agentes de endemias. Obrigado. Obrigado. E para continuarmos essa conversa, gostaria agora de passar a palavra para Cíntia. Boa noite. Boa noite, Cíntia. Sou Cíntia, sou enfermeira, sou coordenadora do KIPD, Judite Medeiros. E eu gostaria muito de saber, Fábio, porque na gestão da prefeita Débora Almeida, ela criou, né, o tão sonhado KIPD, né, o Centro de Atendimento Integral à Pessoa com Deficiência. Então, desde 2018, né, que a gente está vendo esse sonho sendo realizado. Então, eu gostaria de saber quais são, né, as propostas, qual é o olhar que o governo, Fábio Iteminha, vai ter com os nossos deficientes. Perfeito. Muito obrigado, Cíntia, por sua pergunta. É impossível falar de futuro sem falar de presente. E é impossível também falar de presente sem fazer uma retrospectiva de um passado. Até porque essas necessidades, elas não surgiram no ano de 2018. Sempre existiram. Quando a gente olha para a situação dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, antigamente esses jovens, o número máximo de atendimento era de 30 pessoas. Ou seja, era um grupo em uma cidade de 60 mil habitantes, 30 famílias apenas eram atendidas. E eram atendidas onde? Precisava ir a Pesqueira e precisava ir à cidade de Garanhuns. Colocava-se dentro de um carro, né? Inclusive fala de um carro, colocava uma caravana, citam esse carro. E depois, com o governo da prefeita, começou a questão do ônibus, dando um pouco mais de conforto. E veio 2018, essa bênção que é o KIPD. Há quem fale mal do KIPD, mas o KIPD só sabe quem realmente precisa. Só sabe realmente quem passa por lá. Só sabe realmente o que é o KIPD quem tem amor no coração e sabe a necessidade das pessoas. Hoje, a realidade de hoje, depois da implantação no ano de 2018, hoje são mais de 620 famílias que são atendidas. Olha o salto. Se antes nós tínhamos a precariedade de 30 famílias, tendo que ir ainda a Pesqueira ou a Garanhuns, hoje dentro de São Bento do Una, são mais de 620 famílias sendo atendidas. Claro, quando eu falo de família, eu estou falando daquele que precisa, mas a partir do momento que eu estou dando dignidade a uma criança que tem a necessidade, eu estou dando dignidade também à família. Então, qual a proposta desse governo de Fábio Iteminha? Eu volto a falar com relação a duas situações. Primeiro, a gente precisa reorganizar, inclusive, o espaço. O espaço, ele é fundamental, ele deve ser o coração do KIPD, o espaço, mas eu gostaria, inclusive, que a gente pudesse aumentar o número de atendimentos. Se nós tivemos condições de sair de 30 para 600, por que é que a gente não pode multiplicar, triplicar isso? Então, nós estamos, sim, nessa disposição, percebendo tudo aquilo de bom que existe no KIPD e é um serviço público que não pode morrer, não pode parar. Pelo contrário, a gente precisa ressuscitá-lo todos os dias, porque todos os dias nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos famílias necessitadas, carentes,
que não têm condições de pagar, por exemplo, fisioterapia, não têm condições de pagar um psicólogo, e eles estão ali, sendo atendidos, e uma coisa que eu acho muito importante, sendo atendidos com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. Eu acho que aí está o segredo de tudo. A área da saúde, hoje nós estamos batendo um papo sobre a saúde, e o segredo não somente da saúde, mas o segredo do serviço público é fazer as coisas com amor. Porque a partir do momento que a gente faz as coisas com amor, a gente consegue tocar o coração das pessoas. Isso é fundamental. Então, a vocês sim, em nome de todos que trabalham no KIPD, os meus sinceros agradecimentos pelo trabalho belíssimo que vocês estão fazendo. Mas no nosso plano de governo, nós vamos sim ampliar não somente os atendimentos, mas a gente precisa reorganizar aquela casa que é tão especial para todos nós. Importantíssimas as suas colocações, Fábio. Muito obrigada. E agora, para darmos continuidade, eu gostaria de passar a palavra para Leninha. Boa noite. Boa noite, doutora. Eu sou Edilene, trabalho no USB da Balança. Sou dentista há um tempão aqui em São Bento. Tenho prestado o serviço à nossa comunidade. Aí, Fábio, nós gostaríamos de saber da odontologia. O que a gente percebe que foi feito muita coisa, porém, com o avanço e a necessidade que vão aparecendo, aí a gente gostaria de saber qual é o plano de governo de Fábio Teminha que apresenta nessa área. Perfeito, obrigado, doutora, por sua presença, sua participação. Leninha, que é sempre muito especial para todos nós. Então, muito obrigado por sua presença. Obrigada. Mas nós estamos falando de pessoas, de profissionais que cuidam do sorriso das pessoas, não é? E o sorriso é a porta de entrada de um coração. É muito importante, é muito belo isso. Nós temos, muita coisa foi feita, sim, mas a gente precisa dar continuidade e a gente precisa avançar. Por exemplo, o PSF da comunidade do Gama, ali seria um lugar para que a gente tivesse também um atendimento com relação à odontologia. Qual a situação hoje? Hoje não é mais a preocupação no sentido de material para o atendimento. É a questão da iluminação, a questão de energia. A energia, ela não suporta o material. Por isso que não há esse atendimento. Mas tendo no Gama, e nós vamos providenciar isso, que na verdade já estamos na luta, né, para conseguir que a rede ela seja uma rede trifásica. Então, com essa rede trifásica, a gente tem condições sim de montar, inclusive, lá na comunidade do Gama, esse atendimento. E quando eu falo a comunidade do Gama, eu estou dizendo que ali há uma possibilidade de atender aqueles que estão próximos daquela realidade ali da comunidade do Gama. E a gente precisa dar uma atenção maior. E quando eu falo dessa atenção maior, eu quero dizer também sobre o centro odontológico. Para que a gente não seja simplesmente, que a gente não possa resumir o atendimento, mas que a gente possa expandir esse atendimento. Porque nós temos a necessidade, nós temos os profissionais. Então, para fazer esse casamento, a gente só precisa o quê? Realizar esse plano de governo. Então, com relação à odontologia, nós, no nosso governo, a gente pensa, estou falando aqui apenas de 3 situações, mas nós temos tantas outras aí para que a gente possa implantar, porque o sorriso, ele é muito importante, a gente precisa fazer com que o povo possa sorrir. E eu volto a dizer, o sorriso é a porta de entrada de um coração puro. Isso a gente encontra no sorriso das crianças, dos jovens, dos adultos. E não existe nada mais belo do que isso. É você chegar, por exemplo, em uma casa e você perceber a primeira identidade. Antes que a pessoa diga o seu nome, a pessoa vem com aquele sorriso. Então aquilo ali já é uma porta de entrada, é um seja bem-vindo. E a odontologia faz parte dessa conjuntura, dessa realidade desse povo que precisa sorrir bem e sorrir com qualidade. Obrigada. E neste momento,
para darmos prosseguimento à nossa conversa, eu gostaria de passar a palavra para Marconi. Boa noite, Fábio. Meu nome é Marcones. Moro no povoado de Pimenta. Trabalho no Hospital de São Bento do Una. A prioridade de um governo é cuidar bem do seu povo. Estamos bem quando estamos com saúde. Quando estamos doentes ou alguém de nossa família está doente, nos sentimos fragilizados e precisamos ainda mais de apoio. No governo da prefeita Débora, tivemos este apoio, principalmente pela implantação da Casa de Apoio e da implantação da Casa de Apoio e a aquisição de ônibus novos para o transporte dos pacientes. O governo Fábio Teminha terá esse mesmo cuidado? Precisa, Marconi, ter esse mesmo cuidado. Por isso que a gente fala tanto da continuidade e do avanço. É impossível falar de futuro sem falar no presente. E falando de presente, ter uma retrospectiva daquilo que aconteceu também no passado. As pessoas que vinham das comunidades, dos sítios, dos lugares mais distantes, quem tinha lugar para ficar aqui na casa da família e até a casa da família. Aqueles que tinham os amigos, para a casa dos amigos. Mas quem não tinha amigo, quem não tinha família, então ficava na porta do hospital, já chegando do sítio com a fragilidade por conta da sua doença. Chegava passando frio, com certeza fome, porque o translado até Recife, o ônibus saía por volta de 2h30, 3h da manhã. Então existia um sofrimento. É nesse momento que chega a Casa de Apoio. A Casa de Apoio que hoje nós temos no nosso município, a Casa de Apoio é do nosso amigo e empresário e ex-prefeito Zé Almeida. Eu digo porque fui secretário de Finanças, eu sei. A prefeitura não paga 1 centavo por essa casa. 1 centavo. Zé Almeida emprestou ao município. E emprestando ao município, Zé Almeida está junto ao governo, dando dignidade a essas pessoas. Quando essas pessoas vêm das comunidades, dos sítios, ela tem um lugarzinho para ficar, para poder descansar, para poder ter a sua janta, uma sopinha quente à noite, antes de sair ter o seu cafezinho quente, comer o seu pão, um queijo, né? Ou seja, tudo muito organizado, tudo muito limpo, e eu digo isso não porque eu vi, eu digo isso porque eu já visitei a casa, e além da visita é muito bom que a gente escuta o povo. E a realidade das comunidades, da zona rural, o agradecimento que o povo tem pela Casa de Apoio é impressionante. Como o povo se identifica com essa casa. Ou seja, o povo se sente, na verdade, abraçado diante de uma necessidade, diante de uma carência. Então, primeira coisa, essa Casa de Apoio no nosso governo, ela deve permanecer e nós estamos juntos ao governo, estamos juntos com o nosso grande empresário, nosso líder político, Zé Almeida. E Zé Almeida, mais uma vez, vai disponibilizar esta casa para que a gente possa fazer essa Casa de Apoio, esse lugar de aconchego. Mas eu gostaria de acrescentar também com relação ao transporte. Sabemos quando a gente sai daqui de São Bento do Una para Recife, até em um carro confortável e particular, a viagem é comprida. Mas quando você que é motorista, você sabe disso. O quanto é cansativo uma viagem para Recife. E olhe que nós estamos, graças a Deus, com saúde. Mas quem precisa fazer esse translado, já doente, fragilizado, como é difícil. Então vem o governo municipal com 2 ônibus novos, de qualidade, trazendo qualidade para as pessoas. Isso é realmente um governo que tem respeito. E como eu fico agraciado e ao mesmo tempo de coração muito tranquilo, poder fazer parte e representar um governo assim. Um governo que olha para aqueles que são mais carentes, aqueles que mais precisam e chegam para dar a mão exatamente no momento que eles mais precisam. Então, esses 2 transportes indo para Recife foi de fundamental importância. Mas eu gostaria de acrescentar aqui mais 2 situações. Uma delas é com relação a um outro transporte que nós vamos, com certeza, no governo de Fábio Teminha,
o novo transporte para a cidade de Caruaru, porque existe uma grande demanda também para Caruaru, e nós não queremos tirar nenhum ônibus de Recife, eles vão permanecer. Mas, além disso, nós estamos também no nosso plano, nas nossas organizações, nas nossas conversas, também um outro carro alternativo para que a gente possa também chegar junto das pessoas que estão fazendo, por exemplo, o tratamento de câncer. Eu venho, vocês que assistiram a live, vocês ouviram o depoimento do meu cunhado, e desde o início, desde o momento que nós descobrimos a doença dele de câncer, que eu acompanhei todos os passos dele. Inclusive eu saía daqui de São Bento para Garanhuns, pegava a família e a gente ia para Recife. Era uma logística imensa. E nós fizemos isso ao longo de muito tempo. Até o momento que ele chegou e disse: Fábio, eu estou atrapalhando a sua vida. Você tem uma paróquia para tomar conta, você tem um povo e você está aqui comigo. Eu disse: a gente começou junto, a gente vai terminar junto. E cada sessão daquela de quimioterapia, a radioterapia, que é muito desgastante, a pessoa volta acabado do Recife. Então, que a gente possa ter também no nosso governo esse olhar para essas pessoas que precisam, porque realmente eu sei o que é isso. Graças a Deus, não pelo fato de ter uma doença, mas pelo fato de conviver alguém de muito perto, de muito próximo, que teve essa doença, e eu sei das necessidades. Então, é uma das formas também que a gente precisa fazer com que o nosso governo ele possa avançar. E já que eu estou falando diante de um motorista, a gente fazer com relação à nossa frota também, a frota das ambulâncias, Ângela que está aqui, com relação ao SAMU também, e esse carro agora que foi adquirido pelo governo, esse carro de apoio para transladar, para pegar essas pessoas que estão de alta no hospital, um carro, inclusive um carro de qualidade. Quando nós estávamos conversando sobre o carro, que carro comprar, e a prefeita, juntamente com a Aline, secretária de saúde, e eu, na época, secretário de finanças, quando a gente foi olhar a questão do carro, e eu olhei para as duas e disse: vamos comprar o melhor. Porque uma coisa que eu aprendi na vida, para o povo e para Deus, sempre o melhor. Para o povo e para Deus, sempre o melhor. Então nós compramos aquele carro, da marca da Fiat, uma Toro, para dar qualidade às pessoas, porque as pessoas precisam e as pessoas merecem. É assim que o governo de Fábio e Teminha enxergam essa realidade que você tão bem apresentou aqui. Muito obrigado, Marconi. Obrigado, Fábio. Maravilha. Estamos concluindo, chegando ao fim do nosso programa Falando de Futuro, e não poderíamos deixar de tratar de questões relacionadas à saúde mental. Perfeito. Então, eu sou Lindy Geisa, sou psicóloga, sou daqui de São Bento do Una e estou como coordenadora de saúde mental e coordenadora do Acolhe Saúde Mental, que foi implantado esse ano, né? Pesquisas realizadas pela Organização Mundial de Saúde identificam que, na população brasileira, nós temos uma média de 86% dessa população que sofre de algum tipo de transtorno mental, sendo os mais frequentes relacionados à depressão, à ansiedade. O que esse novo governo pensa sobre essas questões? Qual o olhar desse novo governo para as questões de saúde mental? Muito bem, perfeito. Lindy Geisa, doutora, eu tive a graça de participar da entrega do Acolhe Saúde Mental, que para mim foi uma das marcas desse governo. Porque infelizmente ainda nos tempos de hoje, há um preconceito quando diz que alguém precisa ir a um psicólogo, quando alguém diz que precisa de um psiquiatra, e logo se intitula que é um doido que está precisando. Onde na verdade não é assim. Eu penso que cada pessoa que tem realmente juízo deveria ter um psicólogo do lado. Eu acho que é fundamental. Eu fico encantado com o trabalho. Infelizmente, nós entramos nessa situação da pandemia e muita coisa precisou fisicamente parar. Mas nós temos
por exemplo, em 100% de uma população, nós temos 86% que sofre de algum distúrbio mental. Isso com relação à depressão e com relação à ansiedade. Se a gente olhar aqui para cada um de nós, para a nossa história, cada um tem um pouquinho também disso. Um pouquinho de depressão, um pouquinho de ansiedade. Então nós precisamos, antes de apontar o erro do outro, a gente precisa também se enxergar, se entender e se amar. Penso que a cura, antes de qualquer indicação, eu diria que uma indicação médica, a cura ela passa muito pelo amor e pelo autorreconhecimento. E isso, a parte da psicologia, é de fundamental importância. Por isso que no governo de Fábio e Teminha, nós vamos ter esse olhar especial com relação a não somente a esta classe, mas um olhar especial a esta população de 86% que sofre com algum tipo de distúrbio mental, seja numa depressão, seja numa ansiedade, mas a gente precisa fazer um trabalho coletivo, porque nós percebemos a figura, por exemplo, do psicólogo na educação, nós percebemos a figura do psicólogo na saúde, da assistência social, sem dúvida nenhuma. Então nós podemos fazer, claro, eu não queria utilizar essa palavra, mas uma parceria entre todos para que a gente possa atender de uma forma afetiva e efetiva esse povo que sofre e que tanto precisa. A senhora, como doutora, sabe muito bem das necessidades, então nós precisamos juntar essas forças todas para a gente fazer realmente uma São Bento do Una melhor a cada dia. Muito obrigada, Fábio. Neste momento, nós encerramos todas as perguntas, agradecemos a participação de todos e agora eu passo a palavra para você fazer as considerações finais. Eu que agradeço esse momento importante, bonito, esse momento descontraído, não é? É um momento que a gente está tendo a oportunidade de falar para vocês, né? Então eu quero agradecer a minha amiga Nalva, agradecer a Bruno, a Alessandra, que tem feito um trabalho tão bonito, né? Agradecer a Cíntia, a doutora Lindy Geisa, a doutora Leninha, a minha amiga Alcione, Marcone, muito obrigado por sua presença. Meu anjinho da guarda, Ângela, muito obrigado por sua presença. E a você que está nos acompanhando, eu quero fazer também o meu agradecimento muito especial. Esse encontro, ele teve uma temática própria, que é a temática da saúde. Aqui nós apresentamos alguns planos para que eles possam fazer parte realmente de um plano de governo, de um plano de vida. É isso que está na mente de Fábio e Teminha, mas isso está no coração também desses pré-candidatos. Mas se está no nosso coração é porque também está no coração do povo. Então quero agradecer a você que até agora está nos acompanhando e dizer que essa campanha ela é bem diferente de todas as outras. Talvez hoje nós estaríamos em um grande comício, em uma grande passeata, as ruas de São Bento do Una lotadas, todo mundo de vermelho com suas bandeiras, mas chegou essa pandemia e tudo precisou mudar. Mas esses meios de comunicação é a forma que nós temos para também chegar a você, até o seu coração, até a sua casa, até a sua família. Portanto, nós temos uma cidade imensa, são quase 60 mil habitantes. Praticamente será impossível, ao longo dessa pré-campanha e campanha, os pré-candidatos e candidatos Fábio e Teminha estarem presentes em todos os lugares. Mas você pode ser a nossa voz, você pode ser o nosso coração, a nossa mente, os nossos pés e as nossas mãos. Coloquem esta campanha, a campanha do bem. Coloque esta campanha no coração das pessoas. E vamos transformar, e vamos reconstruir, e vamos fazer com que esse projeto tão bonito que está sendo elaborado, com a participação das pessoas, possam sair do papel para a vida das pessoas. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Fique com Deus. Um cheiro no coração. E até breve.